O Instituto Butantan é hoje um dos principais centros de pesquisa, desenvolvimento e produção do Brasil. Respeitado internacionalmente pela sua produção científica, conta com modernas instalações para produzir mais de 80% dos soros e vacinas utilizados no país. Esta história tem início em 1901, quando é criado o Instituto Serum Terápico, com a finalidade imediata de produzir soro contra a peste bubônica, que assolava cidades como Santos, no litoral paulista. Neste período, as mudanças sociais e político-econômicas do Brasil atraíam diversos imigrantes para o país, e, em 1908, aporta em Santos o navio Kassato Maru, o primeiro a trazer imigrantes do Japão. Estes, de imediato, se estabeleceram no interior do estado, trabalhando nas lavouras, principalmente de café. Durante muitos anos, a relação entre o Butantan e os imigrantes se dava através da permuta das serpentes pelo soro antiofídico. Até que em 1943, o primeiro descendente nipônico entra no quadro de funcionários do Instituto como diarista. Um tempo depois ele é picado por uma jararaca, mas continua no Instituto até 1951. Na década de 50, cerca de 35 novos descendentes passam a fazer parte do quadro de funcionários. Meu pai veio com 14 anos do Japão e minha mãe veio com 7. E praticamente foram trabalhar na agricultura, lá para o interior de São Paulo, tá? O pai, ele não veio como imigrante, né? Ele veio porque tinha 2 irmãos dele que já estavam estabelecidos aqui em São Paulo, era asmático, ele não podia ir para a lavoura, sabe? Então ele deu aula durante vários anos em Lis. Pensando nos filhos, ele largou tudo, a plantação, tudo lá, abandonou e foi trabalhar de empregado numa cidade próxima de uma estação ferroviária, Companhia Paulista, e daí então ele colocou os filhos para estudar na cidade. Ele só poderia deixar alguma coisa para os filhos, o estudo. Porque sem estudo os filhos não poderiam dar nada. Eles viram que é a dificuldade. Dificuldade de morar num outro país, falar uma nova língua. E também dificuldade financeira. Então, acho que assim, eu peguei uma parte dessa dificuldade. Quanto que é importante você economizar, dividir com seus irmãos. É uma coisa assim que a gente aprende dentro de casa mesmo, né? E já durante o meu curso, eu comecei como estagiária voluntária aqui no Butantan. E vim para o Butantan no começo de ano de 1971. E elas falaram, olha, lá na doutora Faiga está precisando de gente, porque ela está querendo compor um novo grupo. Então eu vim parar aqui no Instituto Butantan. Enquanto eu era estudante, eu fiz estágios aqui dentro do Butantan. Os primeiros 3 meses era só lavando o material e preparando o material. E a gente ficava assim, louca, meu Deus, será que acontece com os microscópios lá, que todo mundo vem com uma garrafinha, que será que dá para ver aqui, né? E a gente teve muita dificuldade, né? Mas mesmo assim, com aquela dificuldade, tentando, até às vezes tinha que improvisar um equipamento, consertar, improvisar protocolo, mas a gente conseguia fazer até uma pesquisa bem avançada para a época, sabe? O Butantan mudou muito.
E lá para cá houve uma renovação. Porque no início da minha carreira, a gente não tinha condições assim, de segurança, inclusive, para trabalhar com esse material, né? E eu me lembro que teve um acidente no laboratório, eu mesmo peguei a esquistosomose, eu fui infectada. Antes era uma produção, tudo a gente falava, era como o Vital Brasil fazia, né? Virava o caldeirão, mexia com pá e saía o produto, né? E o controle também era muito rudimentar, então tudo passava no teste, né? Em 1984 começou a falta de soros, né? E com isso o Ministério da Saúde cria o Programa Nacional de Autossuficiência. Quem que ele achava que poderia dirigir essas unidades, né? Ele falou, Isa, eu falei, não, eu não tenho experiência em soros. Eu nunca mexi com soros, eu nunca entrei numa sessão de soros, então eu não tenho experiência para isso. Lá começou outra batalha. Começamos do nada e fomos lutando e o programa de autossuficiência foi aprovado. Em cada ano que passa, a gente sempre está melhorando, né? Também os testes de controle têm que ser validado, agora é a palavra igual, tudo tem que ser validado, né? Então, dá trabalho, mas uma vez validado, o seu produto, o teste, pode confiar, né? Depois que eu ingressei no Instituto Butantan, eu ganhei uma bolsa chama-se Bolsa de Aperfeiçoamento da JACA, né? Para fazer esse pós-doc no Japão, eu tinha ido em 2001 participar de um congresso, né? Foi quando, na verdade, começou essa minha maior interação assim, com o Japão, né? Porque sempre tive vontade, lógico, de conhecer o Japão, né? Pela minha residência, tudo. A primeira vez que eu fui, é uma coisa bastante interessante, porque você chega lá e você sente que você não é japonesa. Então, aí você começa a perceber bem o que você tem de japonês, o que você tem de brasileiro. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu acho que se eu não tivesse voltado para lá, eu nunca ia perceber isso. Então, eles têm aquela surpresa de falar, nossa, eu achei que fosse uma pessoa assim, alta, morena, aquela padrão típico, não uma japonesa, né? Desde 25 de agosto de 1988. Acho muito bom trabalhar aqui, né? Tem poluição, tem... Então, eu acho que assim, o Butantan é um lugar muito gostoso de se trabalhar. Isso acho que também pela minha função, né? Porque assim, eu trabalho sem pressão, né? É um local muito gostoso. Nós estamos passeando aqui nessa pracinha aqui do Instituto Butantan e encontramos essas crianças. Como é o seu nome? Mila Oda Mercadante. Ah, Mercadante, tá bom. Então você é parente do Dr. Mercadante? É interessante, meu filho se casou com uma japonesa de geração recente. Os pais vieram em 1964, imagina. Os valores que a cultura japonesa traz, né? E que são valores, eu chamaria assim, a tradição mais profunda japonesa, os valores são valorizar a educação, o compromisso com o trabalho. Eu acho que é ótimo trabalhar no Butantan, é um local bastante saudável, só precisa ter persistência. O pessoal antigo daqui do Butantan, eu acho que tem amor por isso aqui, vestem a camisa do Instituto, então, sei lá, você dá tudo. Eu, pelo menos, eu me dedico ao máximo e tal. É um orgulho trabalhar aqui no Instituto Butantan. As histórias do Butantan e da imigração japonesa sempre foram muito ligadas e esperamos que o Instituto continue a aproveitar do calor emanado pelos raios do sol nascente.